Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu não estou em Manaus, estou no hotel, mas a tia precisou fazer uma viagem rapidinho, mas deu para dar uma paradinha. Espero que a internet dê tudo certo. Mas ainda assim vamos fazer o nosso Evangelho e vamos torcer, pedir a Deus que dê tudo certinho. Então, como bem falamos, hoje é o capítulo 6, intitulado Cristo Consolador. Hoje nós vamos fazer instruções dos Espíritos. Estaremos ali no advento do Espírito de verdade, tá? Advento é chegada, tá vinda, exaltação. Quem assina é o Espírito de verdade. Na verdade, as 3 mensagens do capítulo 6, instruções dos Espíritos, foi mandado pelo Espírito de verdade, tá bom? São 3 mensagens maravilhosas, falando do Cristo Consolador. Lembra que a semana passada nós iniciamos o capítulo Cristo Consolador. Vamos fazer nossa prece, então? Vamos orar? Senhor da vida, aprendemos a disciplina no Espiritismo, aprendemos a respeitar o tempo, aprendemos a valorizar o trabalho, aprendemos a jamais menosprezar o segundo. Tudo isso, Senhor, é a consciência da responsabilidade de viver aqui na Terra. É cada vez mais adquirirmos a consciência qual é a nossa posição na Terra, por que encarnamos, qual o verdadeiro propósito de estarmos aqui. A grande maioria, Senhor, a multidão ainda cega, surda para as tuas lições, para a realidade espiritual, vivendo sem viver, aprendendo sem compreender, assimilando sem praticar. A humanidade adquire conhecimento, adquire a ciência para falar, para ensinar, mas não para praticar. E é isso que buscamos, Senhor. Uma fé raciocinada, uma fé lógica, uma ciência que serve primeiramente para quem aprende. Aprendendo cada vez mais, Senhor. Quanto mais simples, quanto menos. Quando se fala de coisas materiais, é sempre a melhor escolha. Que a tua paz possa nos envolver, que os amigos espirituais que são responsáveis por essa atividade possam nos inspirar, possam envolver a todos nós, aos nossos lares, Senhor, e que essa tua paz, que ora sentimos, esse envolvimento espiritual, que essa energia possa chegar, Senhor, naqueles corações que estão nos hospitais, tão carentes de Ti. Envolve a todos eles, Senhor, e
que os bons espíritos possam nos inspirar nessa noite em nosso estudo. Graça te damos, que assim seja. Prontinho. Vamos para o nosso Evangelho? Meus irmãos, como nós iniciamos a semana passada, o Consolador Prometido, e nós lemos a passagem de João, né, o Evangelho de João 14, versículo 15 a 17, o versículo 26, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu, isso é Jesus falando, e com ele eu, Jesus, estarei. Então, estará em vós. Então, a gente não pode imaginar que esse Consolador, por exemplo, nós tivemos aí a revelação de Moisés que foi personificado nele, né? Tivemos a personificação do Evangelho, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne para mostrar, ele mostrando como que se deve viver e dando uma lição básica e primária que é dos amai-vos uns aos outros. Essa lição que nós retardamos é uma lição primária, é uma lição básica. É lição para a criança espiritual, aprender a nos amarmos uns aos outros, a nos respeitarmos uns aos outros, deixarmos de viver como cão e gato, cobre, lagarto, seja lá o que for, qualquer bicho que briga, que late, que morde, que arranha, que disputa, né? Você já viu os animais disputando corrida? Como a gente vê no trânsito, as pessoas disputando o espaço, dá sinal, não deixa o outro passar. Isso é coisa de animal. Então, o nosso Senhor Jesus nos trouxe uma lição básica de relação, que é um dos sinais de evolução de um ser humano. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, ele diz que estará eternamente com cada um de nós. Então, a gente observa que é uma conquista, que é um aprendizado. E ele estará conosco, junto com esse Consolador prometido. Então, tudo aquilo que eu tenho aprendido nessa doutrina espírita é algo que é meu. É algo que estará comigo em qualquer lugar, para onde eu for. Se eu desencarnar hoje, tudo que eu aprendi no Espiritismo vai comigo. Então é aqui, ele diz assim, ó, o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Então, nós tivemos a primeira revelação, localizada ali em Moisés, que era o decálogo, né, os 10 mandamentos, é uma revelação divina. Não é Moisés que é a revelação, os 10 mandamentos é que é a revelação. Moisés foi ali o grande médium, né? Logo nós tivemos a personificação do Evangelho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre por excelência, que quando a gente fala em Jesus, a gente tem que entender que tudo que antecede de Jesus, que se refere à evolução, foi ele que coordenou, foi ele que mandou. Então Jesus mandou Buda, Jesus mandou Krishna, Jesus mandou Sócrates, Jesus mandou Platão, Jesus mandou Aristóteles, Jesus mandou Confúcio. Quando a gente pensa em Jesus, não vamos pensar apenas Jesus vivo da era cristã para cá. Jesus coordena esse planeta antes de existir. Jesus participou da formação. Então ele veio, se fez carne e ele falou que ele iria mandar um outro Consolador que ficaria eternamente em nós e que ele estaria com esse Consolador prometido. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos,
que a gente vai ver aquela pleia de espíritos que assinam o prefácio, né? E um dos nomes é o Espírito de Verdade. Então a gente tem João Evangelista, a gente tem Santo Agostinho, nós temos Swedenborg, nós temos Paulo. Quando nosso Senhor Jesus foi crucificado, ele passou dias, depois da crucificação, dias, se apresentando aos seus discípulos. Se apresentou a Madalena, se apresentou aos 11 discípulos, se apresentou em Emaús, se apresentou novamente aos seus discípulos, já lá na Galileia, na pescaria, né, que é aquele momento de joga a rede para o outro lado, né? Então, Jesus fez várias aparições depois de ter sido crucificado. E ao ponto depois de nos falar do Consolador prometido. Então, a gente... olha, não sei se vocês lembram, mas Jesus também foi à porta de Damasco chamar o apóstolo Paulo. A comunidade cristã orava muito por aquele perseguidor que era Saulo de Tarso. Orava muito, muito mesmo pedindo, porque Saulo de Tarso foi o maior perseguidor do cristianismo. Foi ele que iniciou toda a perseguição, ao ponto de custar a morte tanto de Tiago maior, que era o irmão de João, quanto do próprio Estevão. Muitos cristãos foram mortos. E o que Jesus ensinava? Que a gente deveria orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então eles oravam muito. E o próprio Jesus foi até a porta de Damasco chamar. Mas se ele foi, é porque ele sabia que aquele vaso estava pronto para receber o bom vinho. Jesus não vai em nenhum lugar perder tempo. Ele espera. Ele sabe esperar. Então, o Espírito de Verdade... Aí lá meus 28 anos atrás de Espiritismo, eu dizer quem é o Espírito de Verdade? A pessoa dizer assim, é uma pleia de espíritos que assina com o nome Espírito de Verdade. E a gente ficou com aquilo, mas ficou com aquilo meio engatado. Por quê? Porque quando a gente pega esse estudo de hoje, o capítulo 6, Advento do Espírito de Verdade, você começa a achar um pouco estranho isso. Então hoje a gente sabe, inclusive com essa mensagem, depois Obras Póstumas, Missionário da Luz, Alexandre vai dizer, Jesus que é o Espírito de Verdade. Então nós temos em Obras Póstumas, temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, vamos ter no livro a Gênese. Então hoje eu não tenho mais absolutamente nenhuma dúvida que quem assina o Espírito de Verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nunca se afastou. Ou você acha que ele apareceu aos seus discípulos, chamou Paulo de Tarso, esqueceu de todo mundo e foi embora? Ou a gente acha que Jesus está longe, assim, só olhando o que está acontecendo na terra? Meu Deus, o que está acontecendo lá? Está aqui. Aí dizer, poxa tia, mas se ele está tão perto, por que ele permite que as... Gente, a gente ainda tem a mesma mentalidade daqueles judeus da época de Jesus. Qual era a maior raiva dos judeus? A maior raiva dos judeus era a opressão romana. Os judeus queriam se libertar da opressão romana. Eles queriam que Jesus aparecesse, o rei, e simplesmente acabasse com todos os romanos. E de repente hoje a gente tem essa mesma mentalidade. A gente quer que Jesus chegue e tire todas as pessoas que a gente considera mal do mundo. A gente quer que extermine os políticos, a gente quer que extermine alguns empresários, a gente quer que extermine alguns inimigos. Então a gente ainda continua com aquela mesma ideia de 2000 anos atrás. Não é assim. Então a gente tem que entender que existe uma lei chamada livre-arbítrio que Deus deu e ninguém pode tirar o direito de alguém escolher. Só que a partir do momento que ele tem o direito de escolher, ele tem a obrigação e dever de assumir as consequências das suas escolhas. E é justamente aí que o resultado das nossas escolhas é de muita dor.
Então, a dor que existe na Terra, a dor que existe no Brasil e em tantos outros países, não é uma criação divina, é uma escolha equivocada, inadequada, que nós fazemos e que logo sofremos as consequências. O que Deus colocou na terra é o suficiente para alimentar toda uma humanidade terrena. O espaço que tem na terra é o suficiente para que todos tenham uma moradia. A riqueza que existe na terra seria o suficiente para não ter um ser humano passando fome. Então, não é falta de organização divina, é falta verdadeiramente de nós, seres humanos, nos tratarmos e sermos humanos. Então, o que nós fazemos, pautado no nosso egoísmo? Exatamente isso. A gente quer acumular, guardar só para si, mesmo sabendo que vai morrer, vai ficar tudo. A gente acumula porque a gente tem mais confiança no dinheiro do que em Deus. Não, Deus está muito distante, mas o dinheiro não, o dinheiro está aqui perto. Então deixa eu guardar que isso aqui eu tenho segurança, né? Então esse é o nosso nível, né? A gente tem segurança em dinheiro, em Deus não. Mas quando você morrer? Eu não sei, mas eu tenho mais segurança no dinheiro. Então, essa é a condição humana. Então, como eu tenho mais segurança no dinheiro, eu vivo em função disso. Eu não vivo em função de Deus. Eu vivo em função do dinheiro, de angariar e de ter cada vez mais. Então, eu acumulo, porque isso para mim é uma base de segurança. Eu acredito que com o dinheiro eu vou conseguir resolver tudo. Então, é nisso que a gente se apega. E sempre com aquela ideia de que eu não quero que falte amanhã, eu não quero que... Então, a gente vai... E esse não quero que faz, a gente acumula coisas. Gente, às vezes a gente abre o nosso guarda-roupa, a gente abre o nosso armário, tem tanta quinquilharia. Tem até um parafuso de 1940 que a gente guarda lá porque a gente acha que um dia vai precisar. Dá uma olhada no teu guarda-roupa. Dá uma olhada no armário da tua cozinha. Tem tampa disso, tampa daquilo, vidro disso, vidro daquilo. E vai acumulando, porque você acha que você sempre vai precisar. Daqui a pouco você não tem mais nem onde pôr. E aquilo atrapalha tanto, porque quando tu quer achar um objeto, tu não consegue, com tanta quinquilharia que tem dentro do teu armário. Então, essas são pessoas acumuladoras. Mas esse acumulador é quase que um trauma, de ter tido pouco e acha sempre, tem medo sempre, inclusive, de voltar e ter que viver com pouco. Mas são justificativas. Mas isso não quer dizer que tem que ser sempre assim. Todos os dias a gente pode mudar. No dia que eu quiser, eu vou amanhecer, eu vou abrir a porta dos armários e vou dizer, hoje eu vou tirar tudo isso daí. Porque tem pessoas que estão precisando disso. Por que eu vou estar guardando e acumulando aqui? Então, eu trouxe de uma forma micro para dentro do nosso lar, mas isso acontece de forma macro também. Isso também acontece em todas as situações. Então, mesmo na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente não gosta de ajudar as pessoas, a gente não gosta de facilitar. Então, somos nós que estamos construindo esse mundo difícil de se viver. Esse mundo egoísta. Esse mundo miserável. Não é Deus. Não é Deus. Então Jesus falou que iria mandar
o Consolador. Então, vamos ler essa mensagem, estudar do Espírito de Verdade, para nós termos uma ideia. Então, hoje, tia, quem é o Espírito de Verdade? É Jesus, Jesus Cristo. Mas tia, fulano falou isso, então fica com fulano e esqueça Kardec. Nós temos que entender que antes da pessoa falar, ela tem que mostrar a fonte. Eu volto a repetir. Nenhum ser humano, palestrante espírita, é fonte. A fonte é a codificação kardeciana, se você for espírita. Tenha caridade com a doutrina espírita. Não misture livros rotulando de espírita. Pode ser espiritualista, mas não é espírita. Não traga livros espiritualistas para as bibliotecas espíritas. Não traga conteúdos espiritualistas para estudo espírita. Caso faças isso, estarás sendo um inimigo da doutrina espírita. Então, quando a gente estuda a mediunidade, é mediunidade com Cristo. Mediunidade com a doutrina dos Espíritos. Porque é Jesus coordenando essa doutrina. Ele é o Espírito de Verdade. E eu acho tão interessante que às vezes eu paro assim e fico pensando de meu Pai. Todos os judeus sabiam da vinda do Messias. Ninguém acreditou que Jesus era o Messias. Sabe por que não acreditaram? Porque ele era pobre. Porque ele era só um carpinteiro. E ele prometeu a vinda do Consolador prometido. Chegou no silêncio ali do meados do século XIX, na França. Explodiu em vários lugares ao mesmo tempo. E ainda hoje, mais uma vez, as pessoas têm a mesma dificuldade de enxergar o óbvio. Então, o espiritismo é coisa do demônio, o espiritismo é impressionante como a humanidade é lerda no seu processo de moralização. Bora lá, vem comigo. Vamos lá, vamos com o Espírito de Verdade. Advento quer dizer chegada, vinda. Então, a chegada do Espírito de Verdade. Olha como ele começa. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel. Quem foi que veio como outrora, em outro tempo, aos transviados filhos de Israel? Quem eram os filhos de Israel? Os judeus. Jesus nasceu na tribo de Judá. Eles veem como outra vez eu vim aos filhos de Israel. Poxa, só isso daqui tu ainda está batendo cabeça querendo saber quem é o Espírito de Verdade? Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Aí o pessoal diz, mas existiria médium para receber uma psicografia do nosso Senhor Jesus? Vou repetir. Jesus se vestiu de um corpo humano e ficou 30 anos trabalhando como carpinteiro. Filho de Maria e de José. Entendeu o que é humildade? Agora, obviamente que do jeito que ele nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, simplificando o máximo, e até hoje a gente não quer entender, o bem que isso iria nos fazer. Se você abandona o seu lar, amai-vos uns aos outros. Cadê o amor? Se você maltrata qualquer ser humano, faltou amor. Se você rouba qualquer ser humano, cadê o amor?
Então tudo de mal, tudo de ruim que existe na face da terra é a ausência do amor. Trazer-vos a verdade e dissipar e afastar as trevas. O que é a treva, gente? É um monte de pessoa trevosa? É assim que a gente pensa? É um monte de espírito mau que Jesus veio afastar? Gente, se Jesus fosse afastar todos os espíritos maus da terra, não ia ficar praticamente ninguém. Porque nós também carregamos a escuridão dentro da gente, a treva. A escuridão da vaidade, a escuridão do egoísmo, a escuridão dos vícios, a escuridão do orgulho, a escuridão dos ciúmes, a escuridão do orgulho, da vaidade. Por orgulho a gente até mata. Por vaidade a gente é capaz de terminar qualquer trabalho grandioso, se não for do jeito que a gente quer. Dissipar as trevas. É esse o propósito de Jesus. Volto a repetir. A treva que está dentro de nós. Essa escuridão que nos aprisiona há milênios. As trevas não é mais ignorância. Ignorância é não saber. Nós já sabemos. As trevas é a rebeldia entre servir Jesus e atender aos meus caprichos. Eu prefiro atender aos meus caprichos. Nenhum terrícola pode, nenhum de nós podemos dizer, eu não sabia. Nenhum. Continua ele, escutai-me. Olha, tão lindo. Senta aqui, me escuta. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra. Poxa, gente. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra. O que nós estamos estudando hoje aqui? O Espiritismo. Quantas vezes Jesus não sentou para falar do jeitinho que a gente está falando agora? Quantas vezes? Quando Jesus foi tão sério, quando falou, Pedro, guarda essa espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, se tu se magoar 1 milhão de vezes, tu vai ter que perdoar 1 milhão de vezes. Quando que isso vai acabar? Quando tu deixar de te magoar. O que a gente quer? A gente quer que elimine todas as pessoas que nos causem mágoa, para eu não me magoar. Gente, não é essa a solução. A solução é eu não mais me sentir magoado, ou seja, eu não ser orgulhoso e vaidoso. Porque o orgulho e a vaidade que nos faz ficar magoados. Então, quando Jesus respondeu, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. E quando ele falou 7, o Pedro, ele está se reportando a Caim e Abel, porque se a gente for ler lá Gênesis, a gente vai ver a numeração 7. O Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar. Olha aqui a gente lembrando. Aos incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade. E aqui ele diz, é preciso. Nós espírita precisamos trazer Jesus de volta na nossa fala.
nos nossos estudos. Nós precisamos, em cada lição, trazer um exemplo do Evangelho que Jesus falou. Faça a ligação. Se eu não trago Jesus para o estudo, se eu não trago as lembranças de Jesus, que a doutrina me dá o Gente, eu digo, meus irmãos, eu aprendi sobre a vida de Jesus no Espiritismo com mais de 20 anos. Minha mãezinha me apresentou, eu sabia que existia, mas eu confundia, eu achava que Deus e Jesus eram um só. E eu não entendia que Maria era mãe de quem, eu me confundia toda. Porque ela era mãe de Deus, ela era mãe de Jesus e Deus. Isso na minha cabeça ficou muito embolada. Eu não sabia nem mexer no Novo Testamento. Podia me dar, eu não sabia quem era Marcos, quem era Mateus, quem era João, quem era Lucas. Eu não conhecia nada disso. Eu não sabia nada sobre as cartas de Paulo. Eu digo, meu Deus, quem é esse Tessalonicense, meu pai? Que o padre fala. Vamos mandar carta de Paulo a Tessalonicense, epístola de Paulo a Tessalonicense. De quem é esse Paulo? Quem é esse Tessalonicense, meu Deus? Eu venho aprender tudo isso de forma clara, lógica e autêntica no Espiritismo. Então, como que eu posso subir ao púlpito e não falar de Jesus? Perder o tempo. Imagina aquelas pessoas que assistem apenas uma palestra. Vai uma vez na semana assistir uma palestra e ainda pega um trabalhador que não fala de Jesus, que leva apenas a ciência acadêmica e não leva a ciência espírita. A imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, essa é a verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas, faz com que as plantas se germinem e se levantem as ondas. Revelei, olha aqui, primeira pessoa, revelei a divina doutrina. João Evangelista é o coordenador do Espiritismo. Mas quem é o presidente, o governador de tudo, é Jesus. Foi ele que delegou a João Evangelista. Da mesma forma que São Luís era responsável pelas reuniões mediúnicas do professor Denis Arrivai. Ele organizava. Quando o professor Denis Arrivai, que é Allan Kardec, queria fazer uma evocação, ele primeiro perguntava a São Luís se podia evocar o Espírito X. Então, meus irmãos, se a tua empresa é organizada, tu imagina a organização do universo, a organização da chegada do Consolador prometido. Em que momento chegou a terceira revelação? Idade Média, Inquisição, em um período que matou. Foram tantas guerras em nome de Deus. Religião era sinônimo de guerra, de poder, de interesses mesquinhos, de política. Usaram o nome de Deus. Então era necessário reconstruir, por isso a terceira revelação. Então quando Jesus lá atrás disse, se me amais, guardai meus mandamentos, eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará outras mais. Estará em vós e com ele eu estarei. E com ele eu, Jesus, estarei. Vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então aqui no Espiritismo, você não vai ouvir uma palestra, pelo menos aqui,
Você terá uma vida próspera. Você vai prosperar. O Espiritismo não é religião que barganha coisas materiais. Você terá saúde. De que saúde nós estamos falando? Da física? Qual é a mais importante? A saúde física ou a saúde moral? Vamos pensar? Então agora era a hora de resgatar o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei, eu estou repetindo para fixar, revelei a divina doutrina como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso, né? Divulgado, né? O bem esparso no seio da humanidade, disse. Jesus reuniu, volta a repetir lá no início, mandou Sócrates, Platão, Confúcio, Lao Tse, Buda, Krishna, Aristóteles. Todo esse povo, gente, quando a gente estuda a filosofia pré-socrática, a gente vai dizer, meu Deus, esse povo sabia tudo, em que momento tudo sumiu? Em que momento tudo foi deturpado? Inclusive da fala de um Deus único. Então nunca foi ensinado errado. Nós é que deturpamos, como nós fazemos hoje. Quando a tia fala alguma coisa que não nos agrada nos nossos interesses pessoais, vocês se levantam contra a tia. E criticam a tia. E vai atrás de alguém que vai falar aquilo que lhe convém. E nós falamos, a tia não está aqui para agradar a B, C, D, U, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. Não. A tia está aqui para estudar, porque eu também apanho. Eu também estou em luta. Mas eu não posso pegar o Evangelho e modificar o Evangelho, a interpretação, para me agradar. O Evangelho é lógico, é direto. Quer, quer. Não quer, problema teu. Quem vai sofrer as consequências das escolhas é cada um. Nós temos o livre-arbítrio e eu não tenho direito de tirar. Nem eu tenho direito de tirar o teu livre-arbítrio, como você também não tem o direito de tirar o meu livre-arbítrio. Então, é isso. Revelar a divina doutrina como ceifeiro, reunir em feixes o bem esparso no seio da humanidade, eu disse, abre aspas, vinde a mim, todos vós que sofreis, fecha aspas. Por que vinde a mim? Esse sofrimento que ele fala não é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma enfermidade, um abandono, não. É aquele sofrimento que Madalena sentia. É aquele sofrimento de nada da terra me dá alegria. Eu já estou cansada. As festas mundanas já não me completam. As conversas vis, fúteis, já não mais me completam. Já não sinto mais prazer com bebidas, com qualquer tipo de drogas. Sexo para mim, dessa forma, sem respeito, isso não me satisfaz. Então, a pessoa começa a entrar num sofrimento e num vazio. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então é também esses, e esses são os principais. É aquele ser, é aquele irmão de Jesus, é aquele filho de Deus que já chegou na compreensão que a felicidade não é deste mundo.
deste mundo material. Eu não estou falando de um mundo geográfico demarcado. Eu estou falando deste mundo de escolhas que cada um de nós fazemos. Cada um de nós temos um mundo que escolhemos viver todos os dias. Qual é o teu mundo? É apenas o mundo profissional? Alguns é apenas o mundo profissional e o mundo doméstico. Outros, o mundo profissional e o vício. Outros, o mundo só dos vícios. Outros, o mundo profissional e o mundo dos prazeres e dos interesses. É isso que a gente tem que perguntar. É desse mundo que Jesus está a falar. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, enquanto nós ainda nos realizamos com isso, a gente não vai dar conta, porque não dá para servir a dois senhores. A gente vai amar um e vai odiar outro. Odiar é uma palavra pesada hoje para o nosso sentido, mas na época quando Jesus falou, é tipo assim, não dá para servir a dois senhores. Se você é uma pessoa promíscua, não tem como tu ser promíscua hoje e amanhã tu vai estar falando de evangelho no centro espírita. Tu não vai falar bem. As tuas palavras serão mortas. Não tem força. E mesmo que você tente falar, você vai falar de uma forma que vai desagradar até quem vai te ouvir. Você vai falar, mas aquilo vai até te incomodar. Porque não dá para servir a dois senhores. Não dá. Então eu vou parar nesse capítulo, nesse primeiro parágrafo, mas a gente tem que parar realmente e repensar. E eu pergunto, foi bom? Então vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, foram muitas as lições essa noite. Temos muito material para repensar no que temos feito de nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar mais o tempo em nosso benefício espiritual. Ensina-nos a sermos um instrumento da Tua paz no dia a dia. E fica aqui, Senhor, a nossa gratidão na condição dessa família espírita que o Senhor reuniu. Muito obrigada pelo nosso Evangelho no Lar. Envolva todos nós, Senhor, porque foi em Teu nome que cada um de nós aqui estivemos. Graça te damos, Senhor, que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.